Oi, eu sou a Adri Toigo, professora de Educação Física, doutora em Biomecânica pela Universidade de Burgos, na Espanha, e esse é o 5º vídeo da playlist Biomecânica, o que você precisa saber para não morrer de fome. Essa é uma parceria entre os canais Educação Física com Vinho e Treino em Foco. No vídeo anterior, eu te falei sobre as leis de Newton. No vídeo de hoje, eu vou te falar sobre a aplicação de força no movimento linear para tu não passar fome. Também! Satisfeitas? Posso começar? Obrigada, João Micaels. Vamos começar. Quantidade de movimento no movimento linear. Um corpo parado não apresenta quantidade de movimento. Portanto, essa variável vai depender da velocidade do corpo ser diferente de zero. Além disso, a quantidade de movimento linear também é denominada momentum linear. A gente usa esse conceito quando a gente quer alterar o movimento de alguma coisa. Então, a equação da quantidade de movimento ou do momento é massa vezes velocidade. Por exemplo, um jogador de vôlei quer dar um saque por baixo. Falando de um jeito biomecânico, ele quer transferir quantidade de movimento do corpo dele para a bola. Ele pode fazer isso usando só a massa e a velocidade do braço, ou ainda usar a massa e a velocidade do braço mais o tronco, ou então a massa do corpo todo dando um passo para dentro da quadra. Nessa primeira situação, na medida em que foi aumentando a massa, foi aumentando a transferência de quantidade de movimento para a bola. Mas ele pode fazer isso tudo em alta velocidade e transferir ainda mais quantidade de movimento para a bola, pois afinal ela é a quantidade de movimento, produto da massa e da velocidade. O que eu estou te ensinando aqui é a manipular as variáveis. Nesse exemplo do vôlei, a batida na bola é um choque ou impulso, mas eu já vou definir isso matematicamente. Em qualquer choque, para aumentar a quantidade de movimento no segmento que vai entrar em contato com o implemento, ou ao contrário, diminuir o efeito da quantidade de movimento de um objeto no corpo, amortecer, deve-se aproveitar ao máximo a massa e a velocidade do segmento que faz contato com o implemento. Mais ainda, se possível, deve-se acrescentar a massa e a velocidade de outros segmentos, principalmente aquelas do centro de gravidade do indivíduo. Acontece que no TRP, isso nem sempre vai ser desejável, porque quando o praticante acrescenta a massa de outros segmentos, ele pode estar fazendo aquilo que a gente chama de roubada. A ação de roubar, ela pode ajudar a levantar mais peso, mas pode tirar o foco da musculatura alvo daquele exercício. O treino da roubada é uma estratégia de treino em algumas situações pontuais, mas normalmente não é essa a rotina. Então, é interessante observar se o teu cliente está aplicando uma roubada prescrita ou se ele, por acaso, não está treinando o ego a utilizar o conceito de quantidade de movimento linear. Tá, mas afinal de contas, o que é esse tal de impulso? A primeira resposta intuitiva é que o impulso está relacionado à força, pois ele vai alterar o estado de repouso ou de movimento de um corpo. O impulso depende da força e do tempo de aplicação dessa força. Então, a equação do impulso é impulso igual a força vezes o tempo, força multiplicada pelo tempo, onde força é igual a força aplicada e tempo, o tempo de aplicação dessa força. Pode ser positivo quando a gente quer acelerar o movimento e pode ser negativo quando a gente quer frear o movimento.
Bom, vou te explicar a relação entre impulso e quantidade de movimento. Força é igual a massa vezes aceleração, como a gente tinha visto no vídeo anterior lá na segunda lei de Newton. Se a aceleração é a variação da velocidade, então a aceleração é velocidade final menos velocidade inicial dividida pelo tempo. Então eu posso escrever que força é igual a massa vezes velocidade final menos velocidade inicial divididas pelo tempo. Agora eu passo o tempo que estava dividindo de um lado, multiplicando para o outro, e multiplico então a massa vezes a velocidade. Pronto! Agora a gente tem a relação impulso-momento. Impulso de um lado, momento ou quantidade de movimento do outro lado. O impulso de uma força é igual à alteração da quantidade de movimento que ela produz. Sempre que a gente deseja imprimir uma grande velocidade a um objeto ou frear esse objeto, ou seja, a gente está querendo alterar a quantidade de movimento, não devemos apenas nos preocupar com a força aplicada, mas também com o tempo da aplicação dessa força. Isso serve tanto para objetos como para pessoas. Ora, na academia serve para qualquer implemento. No caso das lutas, por exemplo, vai servir para sobrepujar o teu adversário. Se tu não alterares a quantidade de movimento do teu adversário, ele vai acabar te ganhando. É bem simples. Se a gente for se basear só na fórmula, a gente vai concluir que, por exemplo, num salto para realizar um ataque no vôlei, o jogador, na passada final, deveria flexionar bem o joelho para aplicar mais força por mais tempo, com o objetivo de obter um maior impulso, ganhar mais quantidade de movimento e, consequentemente, mais altura. Mas é claro que isso não é verdade. Em uma corrida, com velocidade horizontal, se o atleta, ao transformá-la parcialmente em vertical na passada final, fizesse um movimento para baixo, teria primeiro que frear toda a velocidade vertical para baixo, para depois aplicar força de novo para ir para cima. Nessa situação, os indivíduos se inclinam para trás ao apoiarem o pé do salto antes da subida. Procura-se bater o pé no chão primeiro com o calcanhar, havendo um ângulo entre o pé e o solo, de modo a aumentar o tempo de aplicação de força. Na corrida, uma forma de aumentar esse tempo de aplicação de força no final da passada é aproveitar toda a força dos flexores plantares na retirada do pé do chão. Se vocês souberem interpretar qualquer exercício à luz dessa relação, vão saber que músculos aplicam mais força em cada fundamento do esporte e vão poder fazer uma prescrição bem mais precisa. Para isso, entram em campo as relações impulso-momento, que é a quantidade de movimento, em conjunto com a cinesiologia. Em esportes em que um implemento é utilizado para bater em uma bola como o tênis, por exemplo, que é o caso da raquete, deve-se primeiro aumentar a amplitude do movimento e a quantidade de movimento na raquete pelo maior tempo de aplicação de força na raquete. Depois se pede para o executante procurar bater na bolinha numa posição em que a raquete esteja na altura da cintura para aumentar o tempo de contato da raquete com a bolinha e ter impulso suficiente para frear a bolinha no sentido contrário. Não entendi nada. Não é tão difícil. A bolinha vem na direção do tenista e quando ele rebate, ela muda de direção. Só isso. Agora eu entendi! Agora, o impulso deve ser suficiente para dar uma quantidade de movimento na bola para que ela vá para onde se deseja. Então, também não dá para fazer isso em baixa velocidade. Exato. No TRP, quando um aluno te diz que ele pratica um determinado esporte e que o objetivo dele não é exatamente a musculação, mas sim a melhora de performance nesse dito esporte, para o personal, é sempre bom compreender o que o cliente precisa em função do entendimento da mecânica envolvida na modalidade, para então prescrever um programa de treinamento que faça sentido para essa pessoa. Em parte, isso é o que diferencia um verdadeiro professor de educação física
de um estivador de anilhas. Bom, aí a gente vai estar falando de impulso negativo. Toda a quantidade de movimento que o corpo possui na queda vai ser transformada em impulso no indivíduo no contato com o solo. Não tem jeito de diminuir a quantidade de movimento do corpo durante a queda, porque essa quantidade de movimento vai depender do momentum que o corpo teve para subir. Lembra que momentum é quantidade de movimento. Então, o que se pode fazer é usar alguma estratégia na transformação, novamente, da quantidade de movimento em impulso na frenagem. Pela equação de impulso, as duas variáveis que a gente tem para manipular são a força e o tempo. Basicamente, o que se faz é, numa queda, flexionar os joelhos, aumentando o tempo de aplicação da força, para que então essa força aplicada no indivíduo, de baixo para cima, seja menor. Exatamente. A mesma coisa vai acontecer quando o atleta, após ir ao encontro de uma bola no futebol ou no basquete, aumenta o tempo de aplicação da força após o choque, amortecendo a bola. Isso também vai ser verdade na seguinte situação. Quando caímos em algum lugar, a gente deve deixar o corpo rolar e não tentar ficar freando bruscamente o movimento, porque isso é o que pode causar uma lesão, como é o caso dos goleiros, por exemplo, ou então dos judocas. Pela mesma razão, a gente não deve frear bruscamente qualquer tipo de movimento. Os movimentos eles devem ter uma continuidade, ou melhor, uma finalização. A gente deve sempre pedir para os alunos para que eles continuem o movimento e nunca freiem bruscamente, como é o caso de um chute potente, para deixar que os músculos que freiam o movimento tenham esse tempo para diminuir o impacto nas articulações. Então, quando a gente usa a palavra amortecer, a gente deve entender o significado mecânico dessa palavra para que a gente possa intervir de uma forma consciente na mecânica dos nossos alunos. A gente também deve destacar a necessidade de utilizar esses mecanismos para que ao longo do tempo a gente previna ou evite lesões. O fato é que as pessoas não entendem muito bem o conceito de prevenção, porque se a gente preveniu, a pessoa não teve, mas de fato esse deve ser o foco de um professor de educação física, não deixar que as lesões aconteçam. Depois dessa, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o torque, e eu sei que era isso que eu estava esperando. Não esquece de verificar se tu já está inscrito nesse canal, aciona o sininho para receber notificações de vídeos novos e deixa um like para o YouTube impulsionar esse vídeo para outras pessoas. Também compartilha esse vídeo com os teus colegas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. E se tu quer contribuir para que a gente continue produzindo conteúdo baseado em ciência e de forma gratuita, deixa qualquer valor pra gente nesse Pix. Se tu não conhece o nosso perfil no Instagram, é esse aqui, @ficumvinho. Lá a gente sempre avisa sobre vídeos novos e te entregamos muitos conteúdos interessantes e de qualidade na área da educação física. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima!